Então, gente, antes de qualquer coisa, eu queria deixar uma referência bibliográfica geral do que eu vou falar aqui, tá? Parte do que eu vou falar foi baseado no livro Philosophy of Language, A Contemporary Introduction, do filósofo americano William Lycan, né? Esse livro aqui que está nessa imagem aqui do canto, né? Essa aqui é a terceira edição do livro e ele está traduzido para o português, né? Foi traduzido pelo Desidério Muxo, né? Que é professor da Universidade Federal de Ouro Preto, né? Só que eu nunca li essa versão em português, né? Também não tenho ela, mas eu suspeito que ela está disponível nos russos, tá? Está disponível nos russos, tá? Então, dito isso, vamos para nossa questão, né? Então, olha só, algumas marcas de tinta no papel, né, ou mais contemporaneamente, alguns padrões de pixels em telas brilhantes, ou padrões de som, né, como eu estou falando aqui agora, emitidos por bocas, movimentos de mão, né, se eu vou pensar na Libras, etc., fazem sentido, né? E eu não estou usando aqui sentido como um termo técnico, tá? Quero dizer apenas que você pode utilizar essas marcas de tinta, padrões de som, movimentos de mão, para transmitir informação para alguém, né? Então, ocasionalmente, eu vou falar de significado querendo dizer a mesma coisa, tá? Então, considere que essas quatro sentenças, né? Sequências de símbolo, na verdade. A primeira é W, G, F, S, D, né? Não dá nem para falar isso. A segunda é ideias verdes incolores dormem furiosamente. A terceira é Pedro Álvares Cabral tinha um estegossauro de estimação. E a quarta diz Sócrates é homem, né? Todas essas quatro sequências de símbolos são sequências de símbolos, né? Ou ruídos, se a gente fosse pronunciar elas em voz alta. Mas elas diferem radicalmente uma das outras, né? A sequência 1 e 2 são sequências de símbolos sem sentido, né? 2 até contém palavras que individualmente têm sentido, né? Ideia, verde, incolor, dormir, furiosamente. Mas elas não estão conectadas de maneira a formar uma sentença com sentido, né? Ideias verdes incolores dormem furiosamente é uma sentença que foi proposta pelo linguista estadunidense Chomsky, né? Norman Chomsky. Esse cara aqui é exatamente como um exemplo de sentença que é bem formada, ou seja, sintaticamente correta, mas que falha em fazer sentido, né? Acho que ele propôs essa sentença no estruturas sintáticas, tá? Então, essa sentença, ideias verdes incolores dormem furiosamente, além de atribuir propriedades incompatíveis, como verde incolor, dormir furiosamente, parece cometer um erro categorial, né? Já que ideias não são um tipo de coisa que podem ter cor elas mesmas, né? Eu posso ter uma ideia de verde, mas não uma ideia verde. Ou que podem dormir, né? Eu posso dormir, mas minhas ideias não, né? Perceba, quando eu estou falando aqui em sentido, significado, eu estou sempre falando em sentido literal, tá? Por vezes a gente utiliza esses erros categoriais, aqui no caso não vai ser um erro, para expressar algum tipo de metáfora, né? Mas eu não estou falando aqui de sentido metafórico, tá? Para quem se interessa por esse tema da metáfora, eu só posso indicar o único livro que eu li sobre o assunto, que é Metáfora Viva, do filósofo francês Paul Ricoeur, né? Esse carinha aqui, né? Só coloquei essa imagem aqui porque eu gosto dela, né? Eu acho legal esse óculos de cabeça para baixo. Mas voltando aqui ao nosso assunto, as sentenças aqui, a 3 e a 4, elas parecem fazer sentido, né? Aparentemente a 3, inclusive, é falsa e a 4 é verdadeira, né? Quando eu digo Pedro Álvares Cabral não tinha um estegossauro de estimação, eu quero dizer precisamente isso, né? Que Cabral, aquele cara que navegou até as terras brasileiras em 1500, tinha um dinossauro herbívoro do grupo Tieróforo como animal de estimação, né? Essa afirmação é falsa, né? Já que os estegossauros foram extintos muito antes do primeiro ser humano andar sobre a superfície da Terra. G4 parece ser significativa e verdadeira, né? Sócrates, aquele cara lá que morreu tomando cicuta, que era o marido de Xantipa, que enchia o saco de todo mundo em Atenas, é um animal da espécie humana, né? Então 4 parece ser verdadeira, né? Então, uma teoria do significado deve explicar em virtude de que uma série de marcas ou ruídos fazem sentido, né? E por que
elas têm um significado específico que elas têm, né? Então, uma ideia de senso comum é a de que a contribuição semântica, ou seja, o sentido de uma expressão linguística, se resume ao fato delas estarem no lugar de entidades do mundo real, né? Então, Sócrates significa porque Sócrates indica Sócrates, né? A pessoa Sócrates, né? Obviamente, essa relação entre linguagem, expressão linguística e entidade do mundo real é introduzida por uma convenção. Obviamente, né? Não há nada na palavra Sócrates, a palavra é ela mesma, que signifique Sócrates, a pessoa, e não Aristóteles ou uma minhoca aqui do meu jardim, né? A relação entre a palavra Sócrates e Sócrates, ele mesmo, a pessoa, foi introduzida por uma convenção. A gente pode imaginar aqui um batismo ou correspondente grego em que a mãe de Sócrates falou: o nome dessa criança aqui é Sócrates, né? Porém, uma vez relacionadas por uma convenção, palavra e item do mundo, essa palavra funcionaria como um mero rótulo daquele item, né? Então, essa aqui é uma ideia de senso comum, né? Então, o papel semântico da palavra Sócrates é simplesmente introduzir Sócrates, a pessoa, no discurso, né? Vamos chamar esse tipo de teoria de teoria referencial do significado, tá? E referência aqui é um termo mais ou menos técnico, próximo daquele utilizado pelo filósofo alemão Gottlob Frege, né? Esse rapaz aqui, no seu artigo Sentido e Referência. A relação de referência é a relação entre expressões linguísticas de um lado e itens extralinguísticos, né? Itens no mundo, entendido de uma maneira ampla, do outro. E as entidades linguísticas se referem a itens do mundo, né? A gente pode falar aqui em pelo menos duas espécies de referência. A gente pode falar em referência singular, que é também chamado de denotação ou designação. É uma referência entre um designador, né? Por exemplo, um nome próprio, uma descrição definida, e somente um item no mundo, né? Por exemplo, Sócrates, né? Vamos deixar de lado a complicação de que tem várias pessoas com o mesmo nome, né? Sócrates denota Sócrates, um item. Danilo denota a mim, né? Um item no mundo. A gente pode falar também em referência geral, né? Dada pela relação de satisfação, aplicação, instanciação. Essa aqui é uma relação entre um predicado ou relação e um objeto, ou sequência de objetos, no caso de relação, né? Então, um objeto é belo, no sentido de que ele instancia beleza, algo desse tipo, tá? E a referência aqui de um termo geral, né? Essa referência geral, a gente pode dizer que a referência do termo belo é sua extensão, a extensão desse termo, né? Em que a extensão de um predicado ou relação é a classe de todos e somente aqueles objetos, ou sequência de objetos, aos quais o predicado ou relação se aplica, né? Então, a primeira encarnação da teoria referencial data da Antiguidade Clássica, tá? Quando alguns filósofos pareciam supor que sentenças completas significavam por rotular fatos, estados de coisa no mundo, né? Só que essa suposição leva a problemas bem sérios, né? Um desses problemas é como é que é possível falar algo falso, né? Porque uma sentença falsa, ela não pode denotar um fato no mundo. Caso contrário, ela seria verdadeira, né? Se eu falo Sócrates voa e eu estou denotando fato, então o que eu falei é verdadeiro, né? Só que, por outro lado, uma sentença falsa, se ela não denota nada, e é por denotar fatos do mundo que sentenças fazem sentido, uma sentença falsa, então, seria sem sentido. Daí a conclusão, meio bizarra, de que é possível falar coisas verdadeiras ou falhar em fazer sentido, ou seja, falhar em afirmar qualquer coisa, mas não seria possível afirmar algo falso, né? Só um parêntese, né? Para Frege, né, no sentido de referência, a referência de uma sentença completa é seu valor de verdade, né? Então, a referência de uma sentença seria o verdadeiro ou o fato, o falso, e não o fato no mundo, né? Talvez Frege estava ciente exatamente desse problema que dá se você pensar que a referência de que o sentido de uma sentença se dá pela sua referência e que sua referência é um fato do mundo, né?